E aí, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já se viu pegando transporte lotado, metrô cheio, ouvindo um monte de notícias do seu chefe, ganhando ali o seu salário mínimo, uma escala 6 por 1, e isso daí tá te consumindo? Pode ter certeza, tem como mudar isso. E eu vou falar aqui pra vocês. Muito prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Jonathan, eu sou engenheiro formado, hoje trabalho com criação de conteúdo e sou estrategista de produtos digitais. Vou falar um pouquinho do que fez a minha vida mudar. Sou um menino pobre, que não teve muita oportunidade, posso falar pra você assim que minha família é bem humilde, a gente não tinha tantas condições assim. Mas um ponto que eu posso falar pra vocês é que meus pais me focaram bastante nos estudos. Isso daí mudou muito minha vida. E vou dizer um pouco como eu consegui mudar e transformar minha vida assim, de forma que eu saí de ganhar um salário mínimo em um mês e no outro ano assim, tá ganhando 10 mil reais. Não é pra todo mundo, mas eu acredito que muitas pessoas podem conseguir isso daí, e é um caminho que muita gente não fala. Aí você pode se perguntar, tem como arrumar um bom trampo que ganha bem sem ter o famoso QI? Vou falar assim, a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é, cara, é difícil, eu não conheço ninguém, não sei, mas tem como, é possível. E assim, você tem que ser esperto. Vou falar um ponto que eu aprendi com o pessoal dentro da faculdade, que foi: você precisa ser malandro. Eu fiz engenharia, não era muito bom em matemática, era péssimo em química, física, mas passei em engenharia numa federal. E o que a gente aprendeu ali? A ser resiliente e a saber se virar. Isso daí é algo que as empresas olham de forma boa. Você ser despojado, você conseguir pegar suas habilidades, pensar, ter um raciocínio rápido. Cara, isso daí vai te ajudar muito a se destacar de outras pessoas. Mesmo que você não tenha um padrinho, não tenha já o famoso QI, a sua capacidade de resolver os BOs vai transformar e ninguém vai colocar a mão. Pensa que é uma barreira que se cria, que você consegue transpor. Isso daí é diferenciado. Mas Jonathan, eu não faço faculdade ainda, não sei, eu tô trampando. Você já pensou em fazer o seu trabalho de forma diferente, que você se canse menos? É um ponto que você precisa pensar: eu posso fazer certas coisas que eu já faço normalmente, só que de forma diferente, que eu vou otimizar meu tempo, eu vou gastar menos. Essas coisas aí te ajudam a ter um diferencial do pensamento, intelecto. E assim, isso é uma barreira. Ter quem indica é muito bom. Cara, se você tiver, usa isso daí ao seu favor. E é uma boa porta de entrada. Mas, cara, se você é como eu, mora na periferia, não tem os melhores meios, estudou escola pública, como uma grande empresa vai ver meu currículo, vai me achar foda, vai olhar pra mim se eu não tenho dinheiro pra pagar os meus boletos? Imagina a faculdade, cara. Eu vou falar pra vocês, isso a gente desiste. Muita gente desiste dessa parte, fala que não dá, que não consegue. Mas assim, se você não consegue pagar a faculdade, você tem que tomar o lugar no que é ensino público. E eu sou uma pessoa que defende muito o ensino público hoje, na universidade pública, do ensino público institucionalizado, tipo os Cefetes da vida, os IFES da vida, porque isso daí muda a vida de muita gente. Eu fiz engenharia no Instituto Federal aqui em São Paulo. É concorrido o vestibular? Mas assim, pensa que nem todas as pessoas têm a mesma opção. Abre o Enem ali, o SISU, é o Brasil todo concorrendo aquelas vagas. Então vai ter pessoa que vai colocar naquela vaga, ela vai estar em primeiro na sua frente, mas outra não. E sempre rola as chamadas depois. Então, cara, tem outras chamadas, você consegue ter ali dentro uma oportunidade de estar estudando dentro de uma universidade boa, de qualidade. E assim, mesmo de graça, tem um peso fodido no mercado. E vou falar pra vocês, não é só sentar a cadeira e assistir aula. A faculdade não foi feita pra isso. Você precisa
utilizar as estruturas que essas universidades têm, seja pesquisa, seja empresa júnior, seja qualquer coisa. Dentro da Universidade Federal não tinha empresa júnior, eu criei junto com o pessoal, fui diretor de projetos ali dentro, então me deu muita bagagem e me deu, assim, o ponto de desenrolar. Foi ali que eu aprendi a gerenciar, aprendi a liderar, mesmo sem assinar carteira. Eu não ganhava nada, eu ganhava uma bolsa de R$400 e me mantinha ali, assim. A faculdade pagava meu transporte, eu tinha a opção de comer um bandejão lá. E era isso, cara. Eu me abstinha de várias coisas, mas eu acredito que isso daí foi o que moldou muito do meu caminho até esse ponto que eu tô hoje. E assim, em tudo que você tiver, você precisa roubar a experiência que tem lá. Se você não conseguir numa universidade pública, numa federal da vida, tem ProUni, tem o FIES, se envolva ali. Você precisa trabalhar, todo mundo precisa. Eu tinha que fazer meus bicos ali no final de semana pra conseguir um dinheiro pra ter o meu lazer, ajudar dentro de casa. Então, você vai ter que se esforçar. E olha que eu estudava integral. Então, os finais de semana eu já lavei muito prato. Então, você precisa ser desenrolado nesse ponto. Você vai ficar cansado, você vai tá com a mente fodida, vai ter vários trabalhos, você não vai conseguir entregar tudo, os pratos vão cair da sua mão, e é normal, isso daí acontece com todo mundo. Mas usa o estudo pra isso. O estudo vai mudar muito sua vida e vai te dar um outro patamar. E com isso, você se forma, você quer estagiar, vai ser a primeira oportunidade que você vai ter de trocar de área, de sair daqueles 6 por 1, pode ter certeza. Aí você pode me perguntar aqui, mas Jonathan, como as multinacionais, as empresas grandes aí que pagam bem, vão me contratar assim, toda vaga eles pedem experiência e eu nunca trabalhei na vida? É aí que tá, você entra pelas beiradas, utiliza o estágio, programas de trainee, 2 portas de entradas assim que mudam a vida das pessoas. Tipo, eu em estágio, seja na Huawei ou na Vivo, onde eu trabalhei, e foi muito bom. Foram experiências que eu consegui ali dentro. Eles não estavam pedindo experiência. Eu não entrei como júnior, tudo. Mas é salário de estágio. Pensa nisso. Não é um salário alto. Você pode estar ganhando mais no 6 por 1. Ou se não, no trabalho convencional que você está hoje. Mas assim, o que isso daí vai destacar? Vai destacar dentro do teu currículo. Vai dar um resultado melhor para você. No meu estágio, eu não sabia nada. E vou falar pra vocês, eu era muito mal em telecomunicações, eu entrei numa empresa de telecomunicações. E assim, lá dentro do estágio, eu quebrei a cara, errei muito, mas eu sempre não fui omisso. Isso daí você tem que entender, você não pode ser omisso e você tem que se jogar. Você tem que entrar de cabeça onde você tá. Coloca suas energias ali, é 1 ano, 2 anos de estágio, faz isso. Eu trabalhava com projetos de energia e otimização, então, cara, eu virei especialista ali dentro, cortei custo, eu consegui melhorar os processos que tinha dentro dos projetos que a gente tinha que entregar ali para TIM, para várias empresas, e isso daí me deu resultados. Eu ganhei um prêmio de destaque do ano como estagiário. Eu já lidava com equipes de terceiro para fazer os projetos, então eu tinha uma responsabilidade dentro do estágio. Você se doou, você recebe os seus merecimentos nesse ponto e você consegue se provar ali. Da Vivo foi a mesma coisa, eu me provei, eles me deram cursos ali dentro, tudo, e o salário tava ali entre volta de R$1.600, R$1.700, mas já deu uma aliviada, porque antes eu ganhava R$400 da faculdade. E só pra falar, você é baixa renda, você estudou em escola pública, você tem direito disso dentro da faculdade, pode ter certeza. É só ir atrás. Se você estudar em uma universidade federal, você consegue esses pontos. Isso daí é um ponto que você precisa saber. E assim, uma pausa rápida agora, sua mente deve estar fervendo com um monte de informação que eu tô dando pra você, mas cara, se inscreve nesse canal agora, eu tô aqui pra te passar uma visão de que ninguém vai te dar na escola, ninguém vai te dar no seu serviço, dificilmente você vai ouvir isso daí de alguém se a pessoa não gosta muito de você, e eu sou uma pessoa que tá fazendo isso daí pra você, beleza? Já desce aqui nos comentários e manda real, tipo, hoje qual a sua maior dor
se é passar numa faculdade, de conseguir um emprego melhor, de arrumar um jeito de fazer uma grana extra. Comenta aí que eu vou ler e a gente troca uma ideia, beleza? Aí você pode estar perguntando, pô, Jonathan, você falou que seu salário subiu bastante e como você chegou nos 10 mil reais de salário? Mas eu vou ter que ser empregado pro resto da vida pra ganhar esse dinheiro, tudo. Pô, o pessoal fala que não, mas 10 mil reais tira o pé da lama legal. Pode ter certeza disso daí. É uma pergunta que pode separar os homens dos meninos. E o pessoal tá falando muito de empreendedorismo, de muitas das coisas. Um pouco antes eu passei num programa de trainee. E nesse programa de trainee meu salário de R$1.600 foi pra 10 mil. Ponto. Eu tive uma experiência, fiz meu MBA lá, a empresa me valorizou, porque eu consegui me destacar no meio da multidão e é isso que você vai fazer. Mas assim, pô, Jonathan, é bom ter paz, eu queria ser empreendedor, não queria ter chefe e tal. O que você faz? Vou dar uma dica do que eu fiz e do que eu tô fazendo hoje ainda. Por mais que eu tenha um meu emprego no corporativo, eu empreendo por fora. Então você pega toda a inteligência que você aprende em empresas gigantes, o programa de trainee foi muito isso daí na minha vida, e você consegue abrir seu próprio corre. Hoje eu comecei a vender no Mercado Livre em paralelo, eu tenho a ajuda do meu pai hoje, e assim, eu sabia mais ou menos o processo de logística, eu consegui achar alguns produtos, tudo. É um estudo separado à parte, mas com o conhecimento que você tem de uma empresa, você consegue entender os mínimos detalhes ali. Então assim, em um mês eu vendi 5 mil reais de venda de produto eletrônico, assim, para 5 meses depois eu tá faturando ali 140 mil. E isso me deu uma estabilidade, eu consigo ali uma margem boa, bem bacana. E cara, você precisa usar o seu emprego para se financiar. Se você quer construir o seu próprio negócio, pô, eu falo pra você, pô, vai. Só que assim, não se joga sem pensar. Estrutura tudo, pensa, faz um raciocínio lógico, bate tudo na planilha, estuda o mercado, porque isso daí precisa ter um astro na realidade. E as pessoas fazem tudo muito eu quero isso, eu vou fazer e tal. Faz muito sem pensar e as pessoas quebram a cara por causa disso. Vou falar porque eu trabalhei com novos negócios, criando novos negócios para empresas. Eu comprava negócios de outras empresas para trazer para a empresa onde eu estava trabalhando. E assim, vou falar para você, muita gente quebra por burrice, por não entender quanto que tá saindo e quanto que tá entrando. Isso é um fato. A gente tem os números no Brasil, muita gente se perde nisso daí por falta de gestão. Dentro de uma empresa grande você vai aprender a gestionar dinheiro, aos gastos que você vai ter um olhar mais lúcido e mais estruturado ali dentro. Se você faz uma faculdade, ADM, você vai ter isso daí mais fácil. Mas assim, você vai poder empreender, você vai conseguir financiar a sua vida quando você começa a ganhar um salário num patamar mais acima, e um programa de trainee abre essas portas para você. Pode ter certeza. E aí não é só você ficar no programa de trainee, ou senão no estágio, você vai subindo e galgando. Vou falar para vocês, trabalho inteligente, nunca se sobrecarregue e muito menos fique fazendo as coisas sem se valorizar. As empresas não olham para o que você está fazendo, elas vão olhar para o que você fala que está fazendo. Então você precisa pensar muito nesse ponto, porque, Jonathan, eu trabalho demais, meu chefe não me valoriza. Ele não te valoriza porque muitas das vezes você não está mostrando o seu trabalho, o que está gerando resultado para ele. Às vezes você só fica naquele mesmo, aí você pega mais trabalho, você vira o Severino de apagar fogo. E cara, isso daí você vai quebrar as pernas, você vai ter um burnout, pode ter certeza. Muitas pessoas acontece isso daí. Mas se você consegue fazer o seu trabalho, valorizar o seu trabalho, tipo, isso daqui é uma dica pra tua vida. Se seu chefe te deu um trabalho pra você entregar na próxima semana, entrega na próxima semana. Não entrega antes. Você pode ter terminado faltando 3 dias. Não faça isso. Porque você vai ser recompensado com mais trabalho. Pode ter certeza, isso daí acontece com todo mundo. Tem várias pessoas que falam isso na internet. Eu não vou ser a primeira pessoa que vai estar falando isso. Mas aí chega
uma outra pergunta. E se eu quiser aprender a fazer tudo isso na prática hoje, sem grana, com quem eu aprendo, já que ninguém na minha família passou por isso? E eu falo, esse daí é o ponto. Eu venho aqui, eu não tenho parente rico pra me dar conselho, eu não tive muitas pessoas na minha vida, mas com o pouco que eu tive, com as pessoas que eu conheci, eu consegui trilhar o caminho que eu tô hoje. E assim, o maior erro é tentar descobrir tudo sozinho, bater na cabeça. Posso falar pra vocês que da onde eu saí, da minha turma de escola, ninguém chegou no patamar que eu tô. Isso daí é um fato, não é nem demérito, nem outro, é questão das oportunidades terem surgido, de correr atrás de certos pontos. Então eu fazia um esforço grande para isso acontecer, eu não queria viver essa vida para sempre. Muitos dos meus amigos estão na mesma até hoje. E eu falo, eles poderiam estar de forma diferente se eles tivessem ouvido o que eu ouvi de pessoas que eu conheci. Tipo, pessoas que eu estudei junto, ou se não, eu encontrei, troquei uma ideia, pô, fez minha mente brilhar, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Não vou chegar aqui e vender curso pra vocês, nem nada do tipo. Eu vou começar a criar bastante conteúdo, seja no Instagram, no TikTok e aqui mesmo nessa rede, pra gente tá conversando referente a mercado, desenvolvimento pessoal, processo seletivo, mundo de negócios, que tá colocando dinheiro no bolso hoje. E posso falar pra vocês, hoje dentro da internet você consegue entender muito ponto aonde você pode, assim, ter o conhecimento que você antes não tinha. Eu tenho 30 anos hoje, quando eu tinha 20, a internet não é o que era hoje. O conteúdo não era o que tá sendo hoje. E assim, a internet pode te colocar dinheiro, ela pode te dar conhecimento, só que você tem que saber quem andar. Lá no meu Instagram a gente tem uma turminha ali de umas 37 mil pessoas, eu posto conteúdo ali semanalmente. E eu mostro meu dia, das mentorias que eu dou, os processos que eu faço para monetizar na internet. E a roda já tá inventada, assim, você não precisa aprender a fazer nada diferente. Você pode chegar dali e ter um pontapé de partida. E assim, pra esse vídeo não ficar muito longo, pô, ser pobre é uma condição de hoje. Isso daí eu falo pra você, não é o seu destino. E, cara, usa essa falta de grana como combustível, velho. Eu falo pra vocês porque eu odiava fazer trampo pesado. E assim, isso daí é osso demais, mano. É osso demais. Aí eu entendi que se eu pensasse de forma estratégica pro mercado de trabalho, eu conseguia mudar a minha vida. E falo isso pra você hoje. Você também consegue mudar a sua vida. Esforça, estuda, conhece pessoas, lê livro, se coloca dentro de uma caverna ali por 1, 2 anos, que você consegue mudar o destino da sua família. Eu falo isso daí pra vocês porque eu já ouvi gente falando assim, não vai ter futuro nenhum. Quem vai ter futuro vai ser meu filho. E hoje a vida mostra que tá bem diferente. Vou deixar o link do meu Instagram aqui, vai estar na descrição. Me segue lá, manda um direct falando que veio do YouTube. Deixa o like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e vamos pra cima, beleza? Aquele abraço.